Bom dia a todos. Mais um domingo com a bênção de Deus, né? Que a gente pode estar aqui entre familiares, família espiritual, né? Como a gente diz, graças a Deus. Hoje a nossa convidada é a Maria Antônia, que com certeza vai nos trazer muita luz, porque é isso que ela sempre traz para nós, é a luz nos temas em que ela é a palestrante, né? Muito bom. E a gente vai agradecendo ao plano espiritual esta oportunidade, agradecendo por todo o preparo, né? Por tudo que nos conduz até aqui, todos os meios que nós chegamos aqui. A gente tem que ser sempre muito grata a Deus, né? A gente está aqui 1º de dezembro, né? Mais um ano, com a bênção de Deus, no último mês do ano. E que nós possamos, né, terminar o ano como começamos, um pouco mais, quem sabe, um aprendizado que todo ano, né? Todo dia é dia de aprendizado, né? E com certeza nós aprendemos bastante esse ano. Tomara que ele termine assim. Então eu vou fazer uma prece de abertura e depois a gente põe o conta-luz. E hoje é a Neuza que puxa, porque a cotovia é a Neuza hoje, né? Da nossa canção de prece, né? Eu vou fazer uma prece e depois a gente põe o conta-luz. Senhor, no silêncio dessa prece venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero sempre olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo e prudente. Quero ver além das aparências teus filhos, como tu mesmo os vê. E assim, Senhor, ver somente o bem em cada um deles. Fecha os meus ouvidos a todas as calúnias. Guarda a minha língua de todas as maldades, para que só de bênçãos se encha a minha alma. Que eu seja tão bom e tão caridoso, que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a vossa presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Que a paz e o amor do Cristo esteja sempre conosco. Que assim seja. Quanto a luz. Vamos? Vamos? Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Que lindo. Maria Antônia, por favor. Bom dia, com muita alegria entre nós encarnados e os desencarnados,
Voltamos para essa casa de luz mesmo, né? A casa está inundada de muita energia positiva, espiritualidade cuidando para que nós pudéssemos mais uma vez estar aqui em nome de Jesus e falando dos seus ensinamentos. Então hoje nós vamos falar do tema Vigiai e Orai, que é uma pequena passagem que está em Evangelho 26, capítulo 41 a 43, porém o título é esse, então só está no 21, né, versículo 26, versículo 41. Mas depois nós vamos ver que tem interessante mais um trechinho aí que Jesus coloca e fala essa frase. Vocês sabem onde foi que Jesus pronunciou isso? Quando foi que Jesus fez esse pronunciamento, essa exortação? Não se lembram? Então, eu fico feliz. Porque daí não é novidade, quer dizer, daí não é de sabedoria de todos nós, né? E aí, então, a gente vai aprender um pouquinho. Quando é que Jesus pronunciou isso? Então, depois da sua jornada, né? Que Jesus, ele demorou 3 anos apenas. E um homem que viveu 33 anos, em 3 anos, ele revolucionou a humanidade, porque nós, em 2024 anos, ainda estamos falando dele, sem contar o período que os evangelistas ainda não haviam, né, escrito seus textos. Então, é porque realmente Jesus marcou a sua presença aqui na Terra. Então, em que momento foi que Jesus fez essa exortação? Ele proferiu essas palavras aos seus discípulos, em particular para Pedro, Tiago e João, que, aliás, esses 3 discípulos, eles sempre estiveram muito juntos de Jesus. Então, os momentos mais importantes dos eventos que Jesus realizou, eles 3 estavam sempre juntos. E nós sabemos que João era o discípulo querido, né? Aquele irmão querido, o irmão que ele acolheu como irmão caçula dele, que ele cuidou amorosamente. Pedro, porque ele confiou, né, no amadurecimento, nas experiências de Pedro, embora ele fosse muito rude. E Tiago, né, que também esteve juntos e que já vieram preparados, tanto Tiago quanto João. Eu descobri que eu cometi um erro, porque o Tiago não é com H aqui. A gente sempre vai, né, descobrindo nossos pequeninos grãozinhos de erros aí. Mas, o que eles estavam fazendo? Então, quando Jesus já havia, na última ceia que Jesus ceou com os seus discípulos, naquele dia ele fez uma série de recomendações. E que eu sugiro que vocês leiam, aqui não dava para estar colocando esse texto, mas vale a pena ler no livro Boa Nova. É lindíssimo, né, as recomendações que Jesus faz. Então ele vai explicando passo a passo, de uma maneira muito amorosa, né, como só Humberto de Campos sabe colocar com tanta amorosidade, quais deveriam ser as condutas dos seus discípulos para que eles pudessem executar a divulgação do Evangelho com sucesso, né? E aí, depois terminou a ceia, Jesus, quando chega à noitinha, ele vai para o Getsêmani, que foi a noite que antecedeu a sua crucificação. E ele dirigiu-se ao monte justamente para orar, convidando justamente esses 3 discípulos para acompanhar. E quando ele lá chegou, ele começou a orar e percebeu o silêncio dos seus discípulos. Ele voltou até eles e percebeu que eles estavam dormindo, né? Mas antes dele descobrir que eles estavam dormindo, logo que ele chegou, ele disse, né? Solicitou que eles se mantivessem acordados e em oração. Pois só os havia, porque ele já havia alertado os seus discípulos durante a ceia que iria acontecer um evento importante, que ele seria traído, que ele seria negado e que ele seria abandonado.
E foi aquele murmúrio entre os discípulos ali na ceia, né? Porque imagina como que nós vamos abandonar nosso mestre, Senhor. Mas foi exatamente o que aconteceu. Então ele já previu que iria acontecer isso e sabia do que iria ocorrer logo após, que seria a sua crucificação. Nós não sabemos se ele sabia que ia ser crucificado, mas provavelmente ele tivesse essa certeza, porque na época a pena para aqueles que eram considerados os infratores das leis sociais daquela época era a crucificação. Então, ele previa que isso iria acontecer. Então, ele recomenda que os discípulos, aqueles 3 discípulos, se mantivessem vigilantes e em oração. Só que, como nós também, acontece conosco, né? Nós, quando passamos um dia de atividade, de correria, de trabalho, né? Imagine naquele ambiente quente, de calor da época, né? Eles se sentiram cansados e adormeceram. E por 2 vezes ocorreu essa situação dele observar que seus discípulos dormiam. E ele vem, então, e chama a atenção, adverte-os para a necessidade da vigilância e da oração. E daí, porque eu disse que nós iríamos falar um pouquinho mais, nós vamos encontrar em Mateus, no seu capítulo 26, no capítulo 36 a 41, essa frase, e essa frase é importante ser entendida completa, porque ela tem muito a ver com a nossa compreensão dentro da doutrina espírita. Jesus disse assim, ele adverte os discípulos já na segunda vez que ele os encontra dormindo, dizendo, nem ao menos 1 hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto. Olha a frase que nós precisamos entender. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Daí nós vamos entender, será que Jesus estava falando para os discípulos e era em função daquele contexto, daquele momento, é porque eles estavam dormindo? Nós sabemos que Jesus não perdeu nenhuma oportunidade de passar seus ensinos moralmente falando. Então Jesus não estava demonstrando os discípulos porque eles dormiram. Ele entendia a necessidade do descanso, o cansaço deles, porque eles não eram espíritos tão evoluídos quanto ele e eram homens simples, né? Então era natural que diante do contexto, como seres espirituais encarnados, eles se sentissem cansados, né? Então, o que Jesus pretendeu com essa frase? Então, a sua primeira exortação, que é vigiai, convidava os discípulos para ficarem atentos e para orarem em relação à questão espiritual, a vida espiritual, e não o fato deles cochilarem, deles dormirem ali naquele momento. Só que ele percebeu, era um momento de ensinamento. E eles, então, Jesus chama a atenção amorosamente, mas com firmeza, da importância que os seus discípulos ficassem atentos com as suas condições espirituais. Através de quê? Dos seus pensamentos, dos sentimentos e das atitudes. Então, naquele momento, eles tiveram uma atitude que recorre a Jesus, que oportuniza a Jesus o ensinamento. E será que isso tem a ver conosco? Também. Nós somos também discípulos de Jesus. Nós somos os discípulos retardatários, porque provavelmente naquela época nós não tivéssemos as condições que aqueles espíritos já estavam. Nós estivemos aqui, mas não estávamos preparados quanto eles estiveram quando Jesus aqui esteve. Tanto é que eles foram escolhidos a dedo, né, os 12 primeiros. Mas também tem a ver conosco. Então, esse ensinamento se aplica a nós. Em que momento? Ele significa que nós também devemos estar conscientes dos desafios e das tentações que nós vivemos aqui no dia a dia, no terra a terra.
E é interessante porque as tentações das quais nós falamos, nós pensamos nas externas, mas existe muito mais tentações internas do que externas. Daqui a pouco a gente vai entender melhor isso. Então, também o ensinamento é para nós. Para quê? Para que nós não nos desviemos dos ensinamentos do Evangelho. Principalmente nós que já alcançamos um conhecimento, e aqui eu quero dizer que alcançamos, toda a humanidade já alcançou, principalmente aqueles que já tiveram acesso ao conhecimento do cristianismo. Porque Jesus deixou todos os seus ensinamentos prontos para nós, de uma maneira muito simples. Então, as parábolas daquela época se aplicam para nós hoje. As suas falas da época se aplicam para nós hoje, né? Então, com o que é que nós temos que nos preocupar? Que tentações são essas a que ele se refere, né? Naquela época, as tentações eram as mesmas que a que nós estamos vivendo hoje. Primeiro, o orgulho. E aí me fez lembrar de uma passagem muito interessante no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, naquela passagem das bem-aventuranças, em que Jesus fala, bem-aventurados os pobres de espírito. Que nós falamos muito pouco dessa passagem, porque quando nós falamos em bem-aventurados os pobres de espírito, nós consideramos que pobres de espírito é a maneira como nós entendemos hoje. Quando nós estamos em grupo, ou alguém comete algum erro, e nós reconhecemos que aquela pessoa comete um erro, mas ela tem, entre aspas, é uma pessoa simples, com ignorância, nós fazemos essa referência. Ele é pobre de espírito, não dá importância. Ou a gente está chateado com alguém e fala assim, cara, é pobre de espírito, meu Deus, como pode? Não é? É assim que nós fazemos essa referência. Mas não é nesse sentido, ao contrário. Quando Jesus falou dos pobres de espírito, ele dizia que bem-aventurados aqueles que fossem humildes, que fossem pobres do orgulho, do egoísmo, da vaidade, daquilo que realmente se constitui as tentações do espírito e não da carne. Então, por isso que o orgulho é um grande inimigo nosso. E aí Kardec fala justamente dos homens de hoje, né? Ele fala do tempo dele, mas também é para nós hoje muito mais ainda, porque nós vivemos numa sociedade que valoriza em demasia as coisas materiais, os bens materiais. Nós temos muito pouco tempo de preocupação com a espiritualidade de uma maneira geral e com a nossa própria espiritualidade, que é a que nós deveríamos pelo menos cuidar, né? Por quê? Porque nós estamos muito aqui na carne, né? E então, ele propõe que eles combatessem o orgulho. E naquelas passagens que eu citei, que ele faz a recomendação durante a ceia, ele fala dessa questão, né? Um outro aspecto importante, que é uma grande tentação, é a ambição. Nós estamos vivendo hoje um período em que as pessoas brigam pelo poder, e às vezes não é o poder dos estados, não é o poder de alcançar a presidência, de alcançar um cargo. Às vezes é o poder dentro da nossa casa. Quando nós estamos com filhos que são mais evoluídos, que mostram determinados comportamentos para nós, que nós estamos agindo, e nós demonstramos esse filho porque não aceitamos com humildade aquilo que o filho está mostrando de comportamento impróprio nosso. Começa dentro da nossa casa a ambição pelo poder, a necessidade de ter o controle de tudo, de ter o mando dentro da nossa casa, ou no nosso trabalho. Quantas pessoas pisam na cabeça do outro para poder se promover? Então, essa ambição é uma ambição muito doentia, porque por isso que Jesus falava, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, porque a ambição nos leva a realmente nos distanciar de Deus e nos aproximar cada vez mais do materialismo. Uma outra coisa é nós priorizamos o prazer, a comodidade.
E se nós observarmos, nós fazemos isso toda hora, né? Quando a gente olha num ambiente em que os seres encarnados, agora, por exemplo, né, um pouquinho antes, a Mara, vocês fizeram uma observação, poxa vida, hoje tem pouca gente. Aí eu comentei, mas a casa está cheia, porque os desencarnados estão aqui. Por que será que a casa está cheia de desencarnados? Porque os desencarnados já têm consciência e aproveitam o máximo da oportunidade para poder se alimentar do pão espiritual. Porque eles não têm mais a matéria, eles têm mais consciência do que nós. Por que muitas vezes nós não aproveitamos as oportunidades? Pela comodidade, porque buscamos outros prazeres. Está errado? Não está. Chegará um momento que nós daremos prioridade a prazeres espirituais, né? E eu digo isso porque eu já fui mais jovem. Eu já tive um período na minha vida que eu me afastei, inclusive, da doutrina, que é muito natural, porque a gente se envolve com os afazeres, a família é maior, nós temos que cuidar de mais pessoas, família doente em casa, então a gente começa a cuidar mais do núcleo familiar, do trabalho. É natural isso. Mas nós não podemos fazer disso a única meta na nossa vida, pelo prazer de fazer ou pela comodidade, que esse que é o nosso grande problema. E nós temos outros tantos prazeres, e o pior deles hoje é o celular, né? A gente acaba perdendo muito tempo no celular. Egoísmo, só se importar com os nossos interesses, esquecendo-nos dos outros, né? Essa é uma característica que nós estamos vendo muito hoje no mundo materialista. Vaidade, sede pelo poder, nós já falamos, atribuir mais valor ao dinheiro do que à vida material, à vida espiritual, né? São problemas muito sérios, porque muitas vezes, para ganhar dinheiro, para nos enriquecermos, nós não medimos esforços para abandonar nossos filhos, não medimos esforços para expor a nossa saúde a riscos, né? Tanto pelo prazer da gula, quanto pelo prazer do dinheiro, né? A gente precisa ficar atento com isso. Quantos de nós somos rebeldes, principalmente quando a dor chega? A dor e o sofrimento batem as portas, a primeira reação nossa é de rebeldia, é de brigar com Deus. Muitas vezes a imaturidade nossa, muitas vezes a fraqueza espiritual. O que é a fraqueza espiritual? É quando nós não sabemos nem sequer buscar a oração como fonte de forças para enfrentarmos nossas dificuldades, e nós então cambaleamos e perdemos a confiança nos aspectos espirituais da nossa vida. E a ignorância, né? E que na doutrina espírita nós somos recomendados o tempo todo a estudar. Então, vigiai, orai e estudai. Porque senão nós não vamos ampliar nosso conhecimento e não vamos entender o porquê das nossas dores e sofrimentos. Consequentemente, nós distanciamos da fé e da própria espiritualidade. Então, vigiar aqui, quando Jesus fez essa proposta, não era só vigiar das influências externas. No caso dos discípulos, eles não deveriam vigiar porque ele seria perseguido, porque de qualquer forma os soldados iriam chegar, a ordem já estava determinada, ele seria realmente, passaria pelo caminho do Calvário, ele sabia disso. Mas a vigilância de que ele chama a atenção é para que os discípulos estivessem confiantes, estivessem atentos nos seus ensinos, aquilo que ele havia passado e alertado para que eles não se fraquejassem. E não por causa do sono em si. Ele propõe que eles observassem seus sentimentos, as palavras que eles adotassem, as suas ações, né? Garantindo que eles estivessem sempre alinhados ao evangelho que ele havia deixado, né? Que se chamou também de Boa Nova. E aí Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele tem uma afirmação que eu achei muito lindo e eu acho que isso traz para nós uma reflexão
no nosso dia a dia. Ele diz assim: as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio da nossa individualidade. Iniciamos falando disso, né? Qual é as influências maiores nossas? São as externas. As externas influenciam nossa atitude, mas as internas influenciam ainda mais, porque são aquelas que nós temos muita dificuldade de combatê-las, ou porque nós não temos conhecimento delas, ou porque nós conhecemos, mas nós negamos, nós somos rebeldes, não queremos ver nossos defeitos, ou porque realmente nós temos dificuldade de descondicionar daquele comportamento, que nós já vamos comentar um pouquinho melhor. E daí ele fala assim, ó, ele diz que no fundo sombrio de nossa individualidade estão as nossas dificuldades, né? Assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar. O que é tisnar? É embarrear, né? Sujar, né? O lago mais límpido, né? Procede do seu próprio seio, ou seja, ele faz uma comparação. Se nós estivermos no lago tranquilo, transparente, mas nós mexermos com um pau lá no fundo do lago, nós vamos perceber que a água imediatamente fica turva, suja e os resíduos do fundo do lago sobem. Então, ele faz essa comparação para mostrar que as nossas maiores dificuldades estão no nosso íntimo. Por isso, a necessidade de nós vigiar. Ele fala, nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Então, é de nós mesmos que vem a nossa inferioridade. Daí o imperativo da vigilância, da oração, para não cairmos em tentações que procedem do mundo exterior e também do nosso interior. Acabamos de falar isso agora, né? Mas aí como que nós vamos nos vigiar? Como que nós devemos vigiar-nos ou vigiar a nós mesmos? Aí o autor fala assim, a vigilância espiritual, ela significa o quê? Uma autoavaliação contínua, como propôs Santo Agostinho. Santo Agostinho foi rebelde, foi trabalhoso. Santa Mônica, que foi a mãe dele, ela passou muitos anos orando pelo seu filho. Santo Agostinho foi extremamente trabalhoso, um espírito rebelde, um espírito contestador. Até que ele conhece um bispo, que eu não me lembro o nome agora, e ele fica encantado com o discurso, porque com aquele discurso, ele percebe que existia uma outra realidade, que era a realidade espiritual. E foi a partir daí que ele se converteu. E quando ele se converteu, o que ele mais fez nos seus discursos era combater os defeitos próprios, porque ele reconhecia seus próprios defeitos. Porém, na ótica do catolicismo. Então, ele fala muito das penas, né? Das penas eternas, fala do inferno. Mas o que é que ele trouxe de maior contribuição depois que ele desencarnou? Ele se tornou um dos espíritos da equipe de verdade que passou a colaborar com Kardec para trazer orientações para nós. E daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar dele. Então, a vigilância espiritual significa fazer a autoavaliação todos os dias, pensando como andam nossos pensamentos. Olhar mesmo, prestar atenção nos nossos pensamentos. Geralmente a gente acorda de manhã, nosso pensamento ele dispara. E daqui a pouco ele está pulando de galho em galho como se fosse um macaquinho, ou uma borboleta. Eu costumo falar que é um macaquinho rebelde, quando nós estamos vibrando no negativo. Ou quando nós estamos no entusiasmo, nós somos a borboleta, que pula de galho em galho buscando, ou as abelhinhas buscando as nutrições. Então, nós temos que vigiar nossos pensamentos desencadeiam em nós sentimentos. Então, se nós conectamos com o mal, nós vamos daqui a pouco começamos a sentir raiva, mágoa, começamos a nutrir esses pensamentos, aliás, a nutrir esses sentimentos.
e rapidinho nós passamos para a atitude. Por isso que muitas vezes nós estamos tranquilinho, quieto, um neto passa perto da gente, esbarra na gente, a gente responde com grosseria, ou o filho fala alguma coisa para nós, ou a mãe, ou o conhecido, fala alguma coisa para nós, nós nos irritamos. Quando nós o irritarmos, nós temos que parar para pensar o que é que eu estava pensando, da onde que veio esse sentimento. Eu estava descuidada. Porque se nós descuidarmos, nós fazemos esse trio. Pensamos, sentimos e agimos. Né? E além disso, nós precisamos identificar dentro de nós aquilo que nós chamamos de mau hábito. Todos nós temos maus hábitos, né? E esses maus hábitos constroem em nós um comportamento que nós chamamos de tendência. E essa tendência em nossa vida, para o mal, para a falta de vigilância, o descuido, ela precisa ser combatida. Porque senão nós vamos estar o tempo todo resvalando. Então a gente aprende na doutrina um melhor comportamento, a necessidade da reforma íntima, da vigilância, mas daqui a pouco estamos caindo, escorregando. Por quê? Por causa dos maus hábitos. Precisamos corrigir nossos hábitos. E aí uma das maneiras de nós corrigirmos é nós ouvirmos mais, falarmos menos. Porque a nossa tendência, como a nossa língua dispara, né? E quando nós falamos, é natural que o outro, que é igual a nós, vai reagir. Reage pelo tom de voz com que nós falamos, pelo que falamos, pelo que qualificamos os outros, pelo julgamento que fazemos. Então, olha como, de repente, nós temos várias tendências que vão dificultar a nossa convivência, a nossa melhoria. E é lógico que quando nós agimos, nós afetamos os outros. E quando nós afetamos, nós vamos ter de retorno, né? É o ir de vinda, é como o bumerangue. Nós lançamos sujeira no ambiente, ele volta para nós. Nós agredimos o outro, nós vamos ter agressão de retorno, né? Então, nós precisamos ouvir mais e falar menos. Levar em consideração as dicas que as pessoas dão para a gente, né? Eu me lembro uma vez, eu estava há pouco tempo, estava dando aula lá no MEP e eu estava toda hora pedindo desculpas. Desculpa para os alunos, desculpa. Eu tenho esse hábito porque eu cresci assim. Um dia a Helena falou assim, Maria Antônia, pare de pedir desculpa, você pede desculpa até para respirar. Daí eu falei, nossa, que feio, né? Preciso ficar pedindo desculpa. Eu acho que eu tenho que me corrigir e não repetir comportamentos que eu não concordo para pedir desculpa depois, porque não vai mudar. Então eu tenho que me observar. Então é nesse sentido que nós temos que observar nossas tendências, né? Então prestar atenção quando o outro fala para nós. E geralmente começa dentro de casa, né? Nós queremos dizer o que o outro deve fazer, mas nós não ouvimos o que o outro diz que nós podemos melhorar. E isso é muito importante, isso é vigilância, né? Avaliar se estamos caminhando dentro dos preceitos de Jesus. E como eu disse, estudar, né? Conforme propõe a doutrina espírita. Aí aqui vem um texto que eu achei muito legal, ele diz assim, um pensamento negativo, sofrido e vitimado, leva ao mundo sentimentos amargos e infelizes. Porque hoje nós estamos vivendo um ambiente tão conturbado na Terra, pipocando revoluções, guerras, conflitos, e rapidamente a violência se espalha. Porque nós estamos vivendo no plano terreno a presença de muitos espíritos que vem trazendo dentro deles essas tendências ao mal, essas tendências em ser reativos. E vai criando uma psicosfera negativa na humanidade. E isso favorece uma atração de uma pleiade muito grande de entidades perversas, que se diverte com essas condições, porque eles falam, os espíritos trevosos, dizem assim, é aqui que nós vamos derrubar a proposta do Cordeiro, porque eles não falam a palavra Jesus, eles chamam de Cordeiro, né? Então,
nós precisamos contribuir para melhorar a psicosfera terrestre e não acrescentar mais um átomo das nossas imperfeições na psicosfera. E aí ele continua, não duvidemos das nossas contribuições na vida e na vida do outro, porque aquilo que nós fazemos para o outro, nós também jogamos no meio ambiente, porque o nosso pensamento é corrente que emana no meio ambiente com uma velocidade maior do que a da luz. Se a do som ou da luz é rápida, imagine os nossos pensamentos, e que vai atingir as pessoas e o meio ambiente. E aí ele diz, o que nós emanarmos, a nós retornará, pois estamos todos conectados uns com os outros, e poderemos prejudicar ou soerguer os demais, né, o nosso próximo, a depender daquilo que nós carregamos na alma. E aí também tem uma frase muito legal que sempre nós ouvimos no Espiritismo, né? E que, se não me falha a memória, foi em Buda que ele falou essa frase, ou algum sábio nas histórias de Buda. Ele diz assim, lembremos que quando atiramos lama no outro, o primeiro a se sujar seremos nós. Por quê? Porque primeiro nós sujamos as mãos para tirar lama no outro. Então, quando a gente pensar o mal dos outros, é melhor olhar para nossas imperfeições, para a nossa maldade, para a lama que está dentro de nós. Porque senão nós continuaremos sujos. Nós não nos purificaremos o nosso espírito. E daí vem aquela complementação do orai e vigiai para não cair em tentação, e ele fala assim, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A gente não ouve muito falar nisso, mas a doutrina espírita ela é perfeita. Olha só, Jesus, ele tinha certeza do que ele já havia preparado os seus discípulos, e ele sabia de todo o planejamento que os espíritos crísticos, né, lá dos planos elevados, haviam já preparado juntamente com ele, para que o cristianismo, que até então nem se chamava cristianismo, era chamado de Boa Nova, né, fosse propagado e perdurasse na humanidade. E aí Jesus sabia do que ele tinha completado já, a sua tarefa. Então, quando ele pronuncia essa frase, o Espírito, na verdade, está pronto, é porque ele sabia daquilo que ele já havia preparado os seus discípulos, que ele já havia completado os seus ensinamentos. Porque no dia seguinte ele sabia que iria ser sacrificado, né? Então, isto significa, o Espírito, na verdade, está pronto. Quem era o Espírito? O Espírito dos discípulos. E Jesus sabia que ele já havia completado a sua missão. Eles já estavam preparados. Mas ele tinha consciência de que eles poderiam fraquejar. Por isso que ele pede que eles vigiem e orem. E aí ele fala, mas a carne é fraca. O que nós aprendemos com o Espiritismo? Então Jesus sabia do quanto o espírito mergulhado no corpo físico, ele esquece do que acontece e daquilo que havia proposto na espiritualidade. E nós sabemos que aqueles espíritos, eles tinham se proposto, eles assumiram o compromisso no plano espiritual de vir colaborar com a obra de Jesus. Mas uma vez penetrado, adentrado o corpo físico, a encarnação terrena, naturalmente eles se esqueceram de muito daquilo que eles haviam se comprometido. Por isso, como seres humanos, eles falharam. Eles eram homens que também estavam passíveis de falha, porque estavam penetrados na carne. E quando nós estamos envoltos no corpo físico, nós esquecemos, pelo menos o conteúdo mais claro, a nossa consciência apaga. E aí, então, é o momento em que nós corremos o risco de fraquejar. Então, a carne é fraca não significa que é o corpo que é fraco. É que o espírito envolto do corpo físico corria o risco de fraquejar. Porque estar encarnado é estar envolvido num ambiente muito difícil.
muito complicado. E ele sabia também que esses discípulos estariam vivenciando as experiências mais difíceis e dolorosas. Tanto é que de todos eles, com exceção de Judas, que se suicidou, e de João, que foi o único que desencarnou idoso, todos os demais foram sacrificados, e das formas mais absurdas possíveis. Né? Então Jesus fala assim, o que ele propõe então não é a carne material que é fraca, mas o espírito mergulhado na carne que com ele se confunde e perde a consciência plena no seu compromisso com o Pai e o objetivo com o qual ele encarnou. Né? Por isso Jesus insiste na sua passagem de orar e vigiar para não cair em tentação. E daí a segunda exortação, que é orar, e nós já estamos terminando, né? A oração, Jesus sempre utilizou da oração. Jesus seguia muitos preceitos da época do judaísmo, né? Ele foi educado naquela cultura. E ele seguiu aquela cultura. Ele só não executou os rituais, os dogmas, porque ele veio com muita clareza espiritual dos propósitos. Mas Jesus jejuava, Jesus orava intensamente, porque ele sentia conexão com o Pai, ele buscava o contato com Deus para se manter firme, fortalecido na sua missão, né? Jesus foi na festa da Páscoa, Jesus participou do casamento, Jesus esteve presente em todas as situações sociais da sua época. Porque ele viveu, ele não precisava, mas ele viveu exatamente como um homem. Mas um homem lúcido, um homem espiritualizado, diferente de todos da sua época. Né? Então ele propõe a oração. E o que é a oração? É uma forma de comunicação direta com Deus, onde podemos expressar o quê? Nossos anseios, nossas preocupações, nosso reconhecimento e a nossa gratidão. Nós sempre pedimos, mas agradecemos muito pouco. E aí tem lá o capítulo Pedi e obterei, né? Tem Kardec e outros espíritos fazem assim uma análise profunda da responsabilidade e do papel nosso diante da oração. E que não comporta aqui, né? Mas a oração é o principal recurso de um espírito encarnado para se sustentar nas responsabilidades que o espírito assume quando ele vem para a Terra no seu planejamento reencarnatório. E há uma oportunidade de buscar a orientação dos espíritos, porque quando nós oramos, nós podemos alcançar diretamente ao Pai, dependendo da quantidade das nossas necessidades, do nosso merecimento, mas muitas vezes nossas orações são alcançadas pelos benfeitores espirituais, né? Que vão nos atender de acordo com o nosso merecimento. Nós podemos pedir uma coisa, uma outra questão importante da oração. Nós precisamos saber o que pedir quando pedimos. Porque muitas vezes pedimos para afastar justamente o compromisso que nós assumimos, porque nós sabíamos que aquilo ia ser bom para nós. Principalmente quando nós enfrentamos dores e sofrimentos, quando temos fardos, né, que temos que carregar. Mas Jesus também prometeu que o fardo dele não seria mais pesado do que desse conta nossos ombros, né? Então, vigiar e orar, e a vigilância e a oração, eles estão sempre juntos. Quem vigia vai perceber a necessidade da oração e quem ora vai perceber que se fortalece na vigilância. Então, a vigilância certamente nos ajuda a quê? A discernir as situações e os momentos que mais precisamos orar. E a oração, por sua vez, fortalece a nossa vigilância, porque ela traz para nós uma abertura da nossa consciência e com isso aumenta a nossa capacidade de resistência às tentações, internas ou externas.
E para concluir, é importante que nós lembremos, portanto, da advertência vigiai e orai, não apenas como uma prática reservada para os nossos momentos de dificuldade, mas a vigilância deve ser um hábito de autoavaliação diária, conforme já assinalamos. E elas devem ser incorporadas em nossa rotina diária, independente da circunstância em que estejamos realizando a nossa autoavaliação. E daí, então, como já citamos anteriormente, no capítulo, no Livro dos Espíritos, na pergunta 919, uma pergunta que vai da 333 a 335, né? O Espírito de Santo Agostinho dedica um espaço muito grande para explicar a importância da nossa autoavaliação e da nossa autoavaliação diária. Por isso que ele dizia, fazeis como eu fazia. Todos os dias, ao me deitar, eu repassava, vou dizer mais ou menos assim, eu revia se aquilo que eu havia feito não havia ferido alguém, se aquilo que eu fiz não feriu o Pai, se aquilo que eu fiz não gerou muito mais problema do que soluções. É assim que nós precisamos pautar nossas atitudes, né? E ainda assim nós erramos. Erramos, é natural a gente errar, porque nós somos imperfeitos. Mas o mais grave do nosso erro não é errar em si, mas é errar e continuar negando que errou. Porque quando a gente nega que erra, nós não nos abrimos para a possibilidade de mudança. E é isso que propõe Jesus quando ele diz para que possamos vigiar mais. Então, vigiar e orar é a melhor atitude que temos diante dos nossos momentos de dificuldade, mas também de tomada de consciência de que nós somos espírito em evolução. E isso a doutrina espírita nos ensina muito, né? E que estamos aqui evoluindo e para que possamos andar mais rapidinho, podemos ser um coelhinho correndo na nossa evolução do que virar a tartaruga lentinha. Nós podemos estudar, buscar informações, né? E prestar atenção em nós mesmos. Isso é a proposta da vigilância que Jesus deixou. Então não foi só para os discípulos, foi sobretudo para nós hoje. Muito obrigada por essa oportunidade de ter podido vir aqui, de ter podido estudar esse assunto. Que Deus abençoe a todos nós e possamos, ao iniciar essa semana, passamos com mais fé, com mais vontade de superação de nós mesmos. Muito obrigada pela ajuda, viu? Bom dia!